Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse já é o terceiro vídeo que eu tento gravar, porém vocês vão ouvir barulho de gente falando, barulho de galo cantando, de cachorro latindo, porque eu desisto de tentar fazer um vídeo sem barulho, porque não é possível. Se não canta, se não faz isso no começo, faz no meio e faz no fim, né? Então vamos lá. Me desculpa, desconsiderem os barulhos. Bem, hoje eu vim relatar para vocês referente à minha gravidez. O porquê dela ter sido considerada uma gravidez de risco. E está sendo considerada ainda uma gravidez de risco devido eu ainda estar grávida de 35 semanas e 5 dias. Bem, eu descobri minha gestação, eu estava com 4 semanas de gestação. Com 5 semanas de gestação, de 4 para 5, eu comecei a sentir muitas cólicas. Eu não tive nenhum impacto, não sofri nenhuma queda, nada disso, pelo menos não que eu me lembre. E aí eu comecei a sentir muitas cólicas, umas cólicas muito fortes. Comecei a perguntar às minhas amigas se eram normais. Eu já tive uma primeira gravidez, mas uma gravidez não tem nada a ver com a outra, gente. Esse negócio de que, não, eu já tenho 3, 4 filhos, então sei como é. Você sabe mais ou menos, porque a minha primeira gravidez não teve nada a ver com essa minha segunda gravidez. Então, estava sentindo muitas cólicas e eu perguntei para elas se eram normais, se alguém já tinha sentido isso tudo. Elas disseram que não. Então resolvi ir no médico com meu esposo. Chegando lá, contei para o médico que eu estava sentindo essas cólicas e também nesse mesmo dia tinha tido um sangramento leve, mas eu tive um sangramento. Então ele me passou uma ultrassom. Na ultrassom foi verificado que eu estava com um descolamento de placenta. Descolamento de placenta para alguns médicos, para outros tem outro nome, que eu não sei qual é. E que eu estava com 15%. Então ele passou o medicamento, falou que era para mim ficar de repouso absoluto. O meu próprio organismo poderia absorver aquilo. Então eu vim para casa e tomei medicação direitinho, fiquei de repouso total, gente. Eu só levantava para ir no banheiro. E então, com uma semana eu voltei e o meu descolamento de placenta ele teria reduzido para 10%. E eu fiquei muito feliz, né? Então, com 2 semanas depois, com um mês depois, o meu descolamento já estava 0%. Então, o meu organismo já tinha absorvido aquele acúmulo de sangue. Eu fiquei extremamente feliz, gente. Voltei à minha rotina normal. E um mês depois, eu descobri que eu estava com um problema renal, em que eu estava com início de infecção renal. Então, comecei a tomar vários antibióticos, comecei a ter uma infecção atrás da outra, infecção urinária, uma infecção atrás da outra, porque o meu rim ele não trabalhava normalmente. Então, os médicos faziam ultrassom e não viam nada, viam apenas que meu rim estava dilatado, bastante inchado. E devido à minha gravidez, eu não poderia fazer um exame mais profundo. Então, minha médica começou a passar vários antibióticos, vários remédios, tomar muita água, isso, aquilo, outro, e nada. Quando eu completei 28 semanas de gestação, nisso eu passei esse período todinho afastado do meu trabalho e da minha faculdade. Nisso, quando eu completei 28 semanas, a minha médica resolveu me internar, porque eu já estava em um grau que eu não suportava mais, eu não dormia mais. Eu cheguei ao ponto de dormir no chão, sabe? De dormir deitada no chão, porque eu não conseguia uma posição nem na cama, nem lugar nenhum para dormir. Então, eu deitava no chão, no tapete, e ali eu conseguia cochilar, sabe? E eu não estava mais suportando tanta dor. Então, minha médica resolveu me internar por poliofrite, acho que é esse o nome, se não for muito parecido, que é uma infecção que passa para os rins. Passei 10 dias internado, 10 dias contado internado. Esse antibiótico, ele é durante 5 dias, de 5 a 7. Porém, com 7 dias de gestação, ou de internamento, eles resolveram fazer uma ultrassom mais profunda, sabe? Uma ultrassom mais detalhada. E nisso eles descobriram que eu estava com pedra no meu canal urinário. Não estava mais no rim, ela tinha saído e estava no meu canal urinário.
E era isso que estava fazendo eu sentir tantas dores e as infecções também. Então, a minha médica, junto com o urologista, eles resolveram fazer uma cirurgia, que seria uma cirurgia a laser, que não seria uma cirurgia tão invasiva, que eles não iriam me cortar nem nada, tá? Mas que aquela pedra precisava sair dali, porque toda vez que eu sentia as dores, eu entrava em trabalho de parto. Então, eles resolveram fazer a cirurgia e eu fiz a cirurgia. Você dorme na cirurgia, não sei se é anestesia geral ou se eles dão algum remédio para você dormir, eu também não perguntei. Foi super tranquilo a cirurgia em si, sabe? Eu fui super calma, eles me deixaram totalmente à vontade, apesar de estar grávida de 28 semanas e de estar correndo o risco de entrar em trabalho de parto e minha filha nascer prematura, mas eu fui super segura porque eu sabia que Deus estava comigo. E eu fui assim, Deus entra comigo nessa sala de cirurgia. Então eu acordei, eu já estava na sala de observação, né, de recuperação, e como eu estava grávida e tinha passado por aquele procedimento que eles me explicaram, que eu ia ver tudo, eles fazendo tudo comigo lá, eu vi tudo, sabe? Eles me colocando lá na posição para fazer a cirurgia, eles me limpando, tudo, porque eles só poderiam me dar o remédio para dormir ou a anestesia geral, que eu não sei, quando já tivesse tudo pronto para passar menos tempo, para que fosse uma dosagem mais leve, porque quando aquele medicamento entrasse na minha veia, ele já ia diretamente para minha filha. Então eu ia dormir, ela consequentemente também ia dormir e a pulsação do coração dela também ia diminuir. Então eu acordei, e eu não sei se é porque eu estava grávida devido a tudo isso, eles não me passavam uma dosagem adequada de remédio para dor. Eu também nem queria, nem pedia, sabe? Porque eu tinha muito medo. Então, eles falaram, quando você não tiver mais sentindo dor, você fala que a gente leva você pro quarto. E eu tava muito preocupada, porque minha mãe, ela tava no quarto e ela tava muito preocupada, muito ansiosa. E eu ali morrendo de dor. Eu tava com uma sonda, né, pra fazer xixi, e eu pedi pra eles tirarem, gente. Aquilo é muito desconfortável, não dói, mas é desconfortável, meu Deus do céu. Então eu comecei a sentir dor, uma ardência e um negócio complicado. O que eles colocaram dentro de mim foi isso, ó. E eles fizeram a cirurgia para tirar a pedra, tiraram a pedra e deixaram isso que é chamado de duplo J. Esse ganchinho aqui, ele fica na bexiga, esse daqui fica no canal urinário, né? E esse daqui ele fica no rim. Isso incomoda um pouquinho, mas não é a coisa do outro mundo, não. Eles, você tá sentindo algum tipo de dor? Eu falei, não. Eu quero ir pro quarto onde está minha mãe. Então eles me levaram. Gente, eu tava com muita dor. Muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. Eu cheguei no quarto com muita dor, entrei em trabalho de parto e ficaram lá 3 médicos do meu lado, enfermeiras, e eu com muita dor, eu gritava de dor. E olha que eu não me considero uma pessoa mole pra dor. Então, desculpa. Eu gritava de dor, sabe? Então, graças a Deus a minha médica já tinha deixado um remédio prescrito para as contrações. Eu tava com a contração atrás da outra de 3 em 3 minutos e aquela dor insuportável nas costas, então foi muito difícil devido à minha gravidez. Mas, graças a Deus, parou a contração, parou a dor, né? E eu tava com muita fome também, porque eu tava desde... Eu cheguei da cirurgia, eram umas 10 horas da noite, eu tava desde 10 horas da manhã sem comer. Aí foi, e beber, né? Aí foi, eu comi um pouquinho, a minha pressão baixou, quase que eu morro, minha pressão ficou 4 por 2. Pois é, minha pressão, ela caiu bastante, ficou de 4 por 2. Depois ela foi subindo, ficou de 8 por 4, depois ficou de 10 por 6, enfim. Na quinta medição de pressão, que eles estavam medindo de meia em meia hora, já estava normal. Acho que era devido à fome que eu estava e à dor que estava muito forte, mas com a medicação que eles me deram, melhorou bastante. Bom, depois de a dor ter passado, não tive grandes sofrimentos, não. Sangrou um pouquinho, mas foi muito pouco. Acho que foi no primeiro e no segundo xixi que eu fiz, que sangrou. Não senti dores muito fortes, mesmo porque eu estava no hospital. E lá eu estava tomando medicação direto para dor. Então, eu passei 10 dias internada.
2 dias após a cirurgia. Vim pra casa e nada de muitas dores. Foi desconforto, né? Porque, é claro, você fez uma cirurgia, invadiram um lugar do seu corpo e ainda deixaram um negocinho que não faz parte do seu organismo, não faz parte do seu corpo. Então, automaticamente, seu organismo vai entender que tem algo de errado ali dentro. Então, dá uma dorzinha, um desconfortozinho, mas nada insuportável. Porém, eu teria que tirar esse catéter o mais rápido possível, porque eles tinham medo de infeccionar e tal, mas Deus é muito grande na minha vida. Eu peguei uma gripe interminável, que foi quase 2 meses com essa gripe. Então a minha médica passava antibiótico, pediu para me comprar um aerosol, para me tomar Berotec com soro, pediu para mim comprar aqueles spray para garganta e nada, era uma tosse incontrolável. Com 1 mês eu tava com secreção no pulmão, então ela passou medicamentos mais agressivos e tal e nada. Era uma tosse assim que vocês não estão entendendo, eu não conseguia respirar. Quando chegava a parte da noite eu achava que eu ia morrer. Com exatamente mais ou menos 1 mês e 1 semana, meu pai me falou: Benícia, a mamãe me ensinou uma receita para a tua tosse. 1 mês e pouco depois, minha gente, minha avó poderia ter solucionado os meus problemas desde o início. Mas, né, é tudo no tempo de Deus. Então, vamos lá. O que é, pai? Gente, uma receita de avó, super simples. A minha gripe foi embora, a minha tosse foi embora em 3 dias. 3 dias. O que consiste essa receita? É você inalar, tá? Você inalar o vapor da água com sal grosso e passar esses 3 dias comendo semente de romã. Acabou a minha tosse, porque não era uma gripe, era uma tosse seca, como se fosse alergia, sabe? Uma tosse incontrolável, que eu tossia, chorava de tanto tossir. Aí eu liguei pro médico, né, e falei: doutor, a minha gripe já passou, porque ele não tinha tirado o catéter antes, porque o catéter era o duplo J, porque como eu tava com essa tosse, era perigoso pra criança. Então ele falou que eu tinha que me curar primeiro da gripe. Então eu liguei pra ele, falei que eu já estava bem melhor e que poderia marcar a cirurgia. Então ele marcou a cirurgia, eu liguei pra ele no sábado, na segunda ele já marcou a cirurgia. Gente, que médico maravilhoso, super atencioso, perfeito, a equipe dele perfeita. Eu fiz todo esse procedimento no hospital aqui de Fortaleza, chamado São Camilo, Cura d'Ars, e um médico perfeito, menino, que médico, porque ele fez um procedimento impecável em mim, sabe, ele teve todo o cuidado por eu estar grávida. Então, eu fui fazer retirar o catéter, eu retirei, acho que era umas 9 horas da manhã. Quando eu cheguei lá, ele já estava lá, estava com toda a equipe preparada. Ele me ligou e falou: olha, Benícia, eu já estou com toda a equipe aqui. Eu falei: beleza, já cheguei, então vamos lá. Era para ser feita às 11 horas e 9 horas já estava tudo pronto. Então eu fiz, retirei o catéter e também, gente, não é essas coisas demais, não. Incomoda um pouquinho porque eles mexem lá, né? Então, fiz a cirurgia para retirar e hoje eu tirei na segunda, hoje é a quinta e eu não tô sentindo mais nada, não sinto mais nada. Senti, acho que 1 hora, 1 hora depois eu já não tava sentindo mais nada. Então, foi muito tranquilo referente a essa cirurgia para retirada de pedra no canal urinário ou no rim por laser. Eu já fiz outra cirurgia que foi a retirada da minha vesícula, que eu tinha pedra na vesícula, então eu sou uma pedreira. E foi muito dolorido, gente, foi horrível, horrível, mas essa foi perfeita, perfeita. Foi uma cirurgia, assim, realmente uma cirurgia muito simples, que você tem que ter repouso, é claro, mas é simples. Bem, gente, é isso, tchau, foi um prazer estar com vocês.